Meu marido me disse que se casou comigo porque não pôde se casar com a minha irmã. Parte 3. Luna disse que tinha algo para me perguntar mais tarde quando as crianças estivessem na cama. Naquela noite, depois de colocá-las no quarto extra, Luna serviu vinho para nós duas e me contou sobre um evento de trabalho que estava chegando, onde ela seria homenageada pelo sucesso no marketing. Ela queria que eu fosse com ela, disse que seria bom para mim sair e fazer algo que não fosse sobre o divórcio. Quase disse não porque ir ao evento glamouroso de Luna parecia cansativo. Mas ela fez aquela cara que dizia que realmente queria que eu fosse. Eu concordei e ela me abraçou. Então começou a falar sobre o que eu deveria vestir e como estava animada para eu conhecer alguns colegas dela. O evento foi num hotel chique no centro, com um grande salão de festas e pessoas de vestido de festa por toda parte. Luna estava deslumbrante num vestido prateado que brilhava, e eu a vi circular pela sala como se tivesse nascido para isso. Ela me apresentava as pessoas como sua irmã, e elas pareciam realmente interessadas em falar comigo. Uma mulher de uma startup de tecnologia perguntou sobre meu trabalho e eu mencionei design gráfico. E de repente estávamos tendo toda uma conversa sobre branding e identidade visual. Outro cara quis saber se eu fazia trabalhos freelance e me deu o cartão dele. Percebi, parada naquele salão, que eu vinha me definindo pela visão de Dylan sobre mim por tanto tempo que tinha esquecido que tinha minhas próprias habilidades e interesses. As pessoas não estavam me comparando com Luna. Estavam apenas conversando comigo como se eu fosse interessante por conta própria. Jamaica ligou 3 dias depois para dizer que o advogado de Dylan tinha enviado uma proposta de acordo. Ela a explicou por telefone e eu fiquei esperando o problema. Mas era realmente justa. 50 na custódia com feriados alternados, bens divididos ao meio, fundos da faculdade para as crianças protegidos e compartilhados. Jamaica disse que, na opinião profissional dela, deveríamos aceitar e seguir em frente em vez de arrastar as coisas no tribunal. Eu disse que pensaria e ligaria de volta. Passei aquela noite revisando a proposta na mesa da cozinha da Luna, lendo cada linha com cuidado. Não era mais sobre ganhar ou perder. Era só sobre encerrar este capítulo para começar a descobrir o que viria a seguir. Liguei para Jamaica na manhã seguinte e disse para aceitar os termos. Ela agendou um horário para eu ir ao escritório dela assinar tudo. Minha mão tremeu quando peguei a caneta e Jamaica colocou o acordo de divórcio na minha frente com pequenas marcações adesivas indicando onde eu precisava assinar. Passei por cada página devagar, minha assinatura ficando mais bagunçada à medida que eu avançava porque minha mão não parava de tremer. Jamaica testemunhou tudo e fez cópias, então apertou minha mão e disse que estava orgulhosa de como eu tinha lidado com tudo isso. Saí do escritório dela me sentindo estranha e vazia, como se tivesse acabado de fechar a porta para 8 anos da minha vida. Minha próxima sessão de terapia com Camila focou em processar o que ela chamou de luto antecipatório. Ela explicou que eu estava sofrendo não apenas pelo fim do meu casamento, mas pela perda de 8 anos que foram construídos sobre a fantasia de Dylan sobre outra pessoa. Eu disse que parecia tempo perdido, e ela me interrompeu ali. Aqueles anos te deram seus filhos, ela disse, e te ensinaram exatamente o que você não vai aceitar daqui para frente. Isso não é tempo perdido. É informação. Ela me deu lição de casa sobre listar meus limites para relacionamentos futuros. Saí do consultório dela me sentindo ligeiramente menos vazia. Marissa ligou naquele fim de semana com a notícia de que a empresa de Dylan o tinha transferido silenciosamente para um departamento diferente. Ela tinha ouvido de uma amiga que trabalhava lá que a investigação do RH sobre o comportamento dele no trabalho tinha revelado múltiplas queixas. Várias mulheres relataram se sentir desconfortáveis com a maneira como ele falava sobre mulheres em geral e sobre Luna especificamente. Agradeci a Marissa por me contar e senti uma satisfação sombria de que houve consequências reais pela primeira vez. Comecei a procurar apartamentos na semana seguinte, rolando listas no meu celular durante o horário de dormir das crianças. Luna se ofereceu para ajudar com o depósito, mas meus pais insistiram em cobrir como presente de recomeço. Encontrei um lugar num bairro perto de boas escolas com um parque a apenas 2 quarteirões de distância. Era pequeno, mas era meu, com 2 quartos para que as crianças pudessem ter seu próprio espaço. O proprietário me mostrou o lugar e eu pude imaginar nossa vida ali, algo separado de Dylan e todas as comparações dele. Preenchi o formulário de inscrição no mesmo dia. A aprovação do contrato veio mais rápido do que eu esperava, e de repente eu estava assinando papéis pelo meu próprio apartamento. Meu primeiro lugar morando independente desde a faculdade. Sentei na sala vazia depois de pegar as chaves, olhando para paredes nuas e carpete limpo, e senti uma mistura estranha de terror completo e empolgação genuína sobre o que viria a seguir. O dia da mudança chegou 3 semanas depois e eu carreguei caixas na SUV emprestada da Luna enquanto as crianças pulavam perguntando se podiam escolher suas próprias cores de parede. Meu filho queria o quarto azul como o oceano, e minha filha insistiu em roxo com estrelas que brilham no escuro no teto. Passamos a primeira tarde desempacotando roupas e livros, as crianças correndo entre seus novos quartos, comparando tamanhos de armários e vistas das janelas. Meu filho arrastou sua colcha favorita de dinossauros para o colchão e anunciou que isso parecia uma aventura de acampamento, o que me fez rir e querer chorar ao mesmo tempo. Luna apareceu com pizza e nos ajudou a montar móveis das caixas. Sua chave de fenda elétrica fazendo trabalho rápido em armações de cama enquanto eu organizava os utensílios de cozinha. À noite, o apartamento ainda parecia meio vazio, mas era nosso.
Nenhuma voz de outra pessoa na minha cabeça sobre cores de tinta ou posicionamento de móveis. Na sexta-feira, Dylan mandou mensagem perguntando o novo endereço e que horas ele deveria pegar as crianças para seu primeiro fim de semana de custódia. Enviei a informação sem palavras extras, mantendo tudo factual e breve. Ele chegou exatamente no horário no sábado de manhã, parado no corredor do lado de fora da minha porta em vez de tentar entrar. As crianças pegaram suas malas de fim de semana e me abraçaram para se despedir enquanto Dylan olhava para todos os lugares, exceto para o meu rosto. Ele perguntou se elas tinham tudo o que precisavam e eu confirmei que sim. Então as vi descer o corredor em direção ao elevador. Toda a troca levou talvez 3 minutos e foi estranha e desconfortável, mas também parecia progresso. Como se estivéssemos descobrindo como existir na órbita uma do outro sem os velhos padrões. Luna apareceu no domingo à tarde com amostras de tinta e as espalhamos pelo chão do meu quarto, comparando diferentes tons de verde sálvia que Dylan sempre vetara por serem ousados demais. Escolhemos o mais escuro e passamos horas pintando as paredes com rolos enquanto música tocava no celular dela. Ela me contou sobre todos os pequenos compromissos que eu costumava fazer, coisas que eu tinha parado de notar, como sempre pedir o que Dylan queria nos restaurantes ou assistir aos programas de TV preferidos dele. Percebi o quanto de mim mesma eu tinha dobrado para evitar as comparações dele, como eu tinha me tornado menor, esperando que isso fosse suficiente. Luna disse que eu iria redescobrir quem eu era sem a voz dele me dizendo que eu era menos. E algo no jeito que ela disse me fez acreditar nela. Minha sessão de terapia com Camila naquela semana focou em reconstruir meu senso de autoestima separado da opinião de qualquer outra pessoa. Ela me deu lição de casa para escrever 20 coisas que eu gostava em mim que não tivessem nada a ver com aparência ou como eu me comparava com outras pessoas. Sentei no meu apartamento novo naquela noite encarando uma página em branco, percebendo como era difícil pensar em mim mesma fora dessa estrutura. Eventualmente escrevi coisas como sou boa em resolver problemas, faço meus filhos se sentirem seguros e consigo fazer ilustrações detalhadas para projetos de trabalho. Camila revisou minha lista na semana seguinte e apontou quantos dos meus traços positivos envolviam ajudar os outros, perguntando o que eu valorizava em mim apenas por mim mesma. A pergunta parecia estranha e difícil de uma forma que me mostrou o quanto eu ainda precisava trabalhar. Comecei a contatar velhos amigos da faculdade com quem eu tinha perdido contato durante meu casamento, enviando mensagens para pessoas com quem não falava há anos. Uma amiga me convidou para um café e ficamos 3 horas na cafeteria conversando. Ela me disse que sempre sentiu que Dylan não me valorizava de verdade, mas não sabia como dizer sem parecer invejosa ou crítica. Outra amiga admitiu a mesma coisa no almoço na semana seguinte. Ela notou como Dylan se desligava quando eu falava sobre meu trabalho, mas se animava sempre que Luna era mencionada. Ouvir que outras pessoas tinham visto o que eu não conseguia ver me fez sentir validada e também tola por ter perdido os sinais por tanto tempo. As crianças se adaptaram à rotina de 2 casas mais rápido do que eu esperava, tratando-a como uma aventura em vez de uma tragédia. Minha filha me disse uma manhã que gostava de ter 2 quartos e 2 conjuntos de brinquedos, o que me fez rir e chorar enquanto preparava o café da manhã. Elas começaram a decorar ambos os espaços com seus trabalhos de arte e bichinhos de pelúcia favoritos, criando pequenos territórios que pareciam deles. Eu me preocupava constantemente sobre como a separação as afetava, mas elas pareciam bem, fazendo perguntas práticas sobre horários em vez de emocionais sobre por que o papai foi embora. Dylan apareceu para outra troca de crianças algumas semanas depois e tentou puxar conversa sobre como meu apartamento estava bonito. Agradeci brevemente e mantive a conversa focada nos deveres de casa das crianças e eventos escolares futuros. Percebi que não devia amizade ou calor a ele, apenas uma coparentalidade funcional que mantivesse as coisas estáveis para nossos filhos. Ele pareceu querer dizer mais, mas me desculpei para pegar os casacos das crianças, mantendo o limite firme. 6 meses depois daquela festa de Natal devastadora, sentei no meu próprio apartamento numa terça-feira qualquer tomando café e olhando para o parque a 2 quarteirões de distância. O luto ainda estava lá, aquela coisa pesada que eu carregava sobre 8 anos que pareciam desperdiçados, mas estava dividindo espaço com outra coisa agora. Esperança genuína, talvez, ou apenas a ausência de comparação e crítica constantes. Eu me sentia mais leve do que em anos. Como se pudesse respirar completamente sem me manter pequena e comprimida. O divórcio ainda não tinha sido finalizado e a coparentalidade tinha seus momentos estranhos, mas eu estava construindo algo real aqui, algo que era realmente meu. Luna veio para o jantar na sexta-feira com ingredientes para tacos e cozinhamos juntas enquanto música tocava na caixa de som da cozinha. Minha filha dançava girando e meu filho ajudou Luna a picar tomates com uma faca de plástico. Isso era o que a família realmente parecia, percebi enquanto as observava rir juntos. Pessoas que escolhem te amar e aparecer para você, não pessoas que se contentam com você enquanto desejam outra pessoa. Comemos na minha pequena mesa de jantar que mal cabia 4 pessoas e conversamos sobre nada importante, apenas histórias bobas e planos de fim de semana. Luna contou para as crianças sobre um ensaio fotográfico onde o cachorro do fotógrafo tinha roubado o sanduíche dela e elas riram tanto que meu filho quase engasgou com o suco. Depois do jantar, jogamos jogos de tabuleiro até as crianças começarem a bocejar. Então Luna me ajudou a colocá-las na cama. Ela me abraçou antes de ir embora e disse que estava orgulhosa do quanto eu tinha progredido em 6 meses. E eu acreditei nela porque eu também podia sentir isso.
Comecei a namorar casualmente algumas semanas depois, nada sério, mas gostando de conversas com pessoas que pareciam genuinamente interessadas em mim como pessoa. Um cara que conheci para um café fez perguntas detalhadas sobre meu trabalho de design gráfico e ouviu atentamente enquanto eu explicava um projeto recente. Percebi no meio da descrição que estava faminta por esse tipo de respeito básico, alguém realmente se importando com o que eu fazia. Ele não me comparou com ninguém nem me fez sentir que estava ocupando espaço demais ao falar. O encontro não levou a nada romântico, mas me mostrou como interações normais poderiam ser, como as pessoas podem se interessar sem segundas intenções ou comparações. Fui para casa naquela noite e acrescentei à minha lista para Camila, escrevendo que eu era interessante, que meu trabalho importava e que eu merecia pessoas que reconhecessem isso. Os papéis do divórcio chegaram numa terça-feira de manhã, 3 semanas depois. Estava tomando café na minha mesa de cozinha quando meu telefone vibrou com um e-mail do sistema do tribunal mostrando o decreto final, todos os selos oficiais e linguagem legal declarando meu casamento dissolvido. Jamaica ligou 10 minutos depois para me parabenizar, sua voz calorosa, mas profissional. E senti essa mistura estranha de alívio e tristeza sentada sozinha no meu apartamento silencioso. O alívio fazia sentido, mas a tristeza me surpreendeu. Não porque eu quisesse Dylan de volta, mas porque 8 anos da minha vida agora estavam oficialmente rotulados como um erro em documentos legais. Agradeci a Jamaica por tudo e desliguei. Então fiquei sentada encarando minha xícara de café por um tempo antes de me preparar para minha consulta de terapia. O consultório de Camila parecia familiar agora depois de meses de sessões. O sofá macio, a caixa de lenços e a presença calma dela se tornando um espaço seguro onde eu podia dizer coisas em voz alta que pareciam grandes demais para guardar. Ela me disse que eu tinha feito um progresso notável desde aquela primeira sessão, onde mal conseguia falar sem chorar, passando de devastação para aceitação e realmente construindo uma vida real para mim mesma. A cura não seria linear, ela me lembrou, e ainda haveria dias difíceis pela frente, quando velhas feridas doessem ou a solidão pesasse. Mas eu tinha provado a mim mesma que podia lidar com coisas difíceis e sair mais forte. Saí do consultório dela me sentindo mais leve, como se alguém tivesse me dado permissão para parar de carregar culpa sobre o divórcio ou vergonha por ter sido enganada por tanto tempo. Meus pais organizaram um jantar na sexta-feira à noite na casa deles, chamando de celebração de novo começo, mesmo que eu dissesse que parecia estranho celebrar um divórcio. Luna veio com uma garrafa de vinho e Marissa trouxe a família toda. E nos reunimos ao redor da mesa de jantar dos meus pais como fazíamos nos feriados, só que desta vez o foco era eu seguindo em frente em vez de fingir que estava tudo bem. Meu pai se levantou no meio do jantar e ergueu o copo, a voz ficando grossa de emoção enquanto brindava a minha força e coragem por escolher a mim mesma em vez de um casamento que nunca me valorizou direito. Minha mãe começou a chorar lágrimas de felicidade e Luna apertou minha mão debaixo da mesa. E me senti genuinamente apoiada por pessoas que viam meu valor em vez de me comparar com outra pessoa. As crianças correram brincando com os filhos de Marissa depois do jantar, suas risadas enchendo a casa com uma bagunça familiar normal que não tinha nada a ver com divórcio ou problemas de adultos. Eu as coloquei na cama mais tarde naquela noite, de volta ao nosso apartamento. Meu filho em seu pijama de dinossauro e minha filha agarrando seu coelhinho de pelúcia favorito. Meu filho olhou para mim com olhos sérios e perguntou se eu estava feliz agora. Sua voz pequena e preocupada, como se ele estivesse pensando nessa pergunta há algum tempo. Sentei na beira da cama dele e disse que sim, eu realmente estava feliz, não porque o divórcio fosse fácil ou divertido, mas porque aprendi que valia mais do que ser a segunda opção de alguém. Ele pensou sobre isso por um minuto, então me abraçou forte, seus braços magros envolvendo meu pescoço enquanto sussurrava que eu era a primeira escolha dele. Eu segurei perto e senti algo se estabelecer no meu peito, esse entendimento de que a classificação dele era a única que realmente importava.